Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Sistemas de Informação. Nós vamos começar agora com a última aula dessa disciplina, a aula número 28, que trata segurança de TI e de sistemas de informação. Como objetivos dessa aula, nós vamos ver os principais conceitos relacionados à segurança da informação, e quando eu digo os principais conceitos, a gente inclui atributos de segurança, tipos de vulnerabilidade e mecanismos de segurança. A segurança da informação é uma das grandes preocupações que uma área, um departamento de TI precisa ter dentro de uma organização. Dependendo do tipo de organização, as informações que estão sendo processadas pelas diferentes áreas que recebem o apoio computacional de TI, essas informações elas podem ser muito sensíveis. Sem um acesso adequado a essas informações, a organização pode ter problemas para conseguir atender os seus objetivos de negócio. Então, quando se pensa numa área de TI bem estruturada, é bastante importante que a segurança seja um dos aspectos críticos, tanto que existem especialistas, pessoas especializadas em se preocupar com as questões relacionadas à segurança da informação. Nessa aula de hoje, então, eu vou apresentar para vocês alguns dos principais conceitos relacionados à segurança de informação, que está relacionado a TI e SI. Muito provavelmente, vocês talvez tenham uma visão um pouco mais limitada do que deve se preocupar a segurança de informação. Normalmente, quando a gente pensa em segurança da informação, a gente pensa apenas em impedir que pessoas não autorizadas acessem uma determinada informação. Mas, na verdade, a segurança da informação ela vai além disso. Bom, de uma forma geral, a gente define segurança da informação como ter a proteção de um conjunto de informações. A questão é que ter proteção, proteger um conjunto de informações, ele vai além de não deixar que pessoas não autorizadas acessem, como eu vou mostrar para vocês nos próximos slides aqui. Quando a gente diz que a gente tem que proteger o conjunto de informações, então a gente quer preservar o valor que essas informações possuem para um indivíduo ou uma organização. Se eu vou preservar o valor, eu preciso tanto garantir que ninguém que não possa acessar acesse, porque se isso acontecer, a informação pode perder o valor, assim como eu preciso garantir que quem pode acessar realmente consiga acessar, senão a informação não tem valor. Se você apenas não deixar que ninguém não autorizado acesse a informação, mas quem é autorizado não acessar a informação acaba não tendo valor da mesma forma. Então a palavra valor, ela é muito associada à segurança da informação. Você precisa garantir que aquela informação mantenha o valor dentro da organização. Quando a gente pensa em segurança da informação, nós logo pensamos em máquinas, computadores, sistemas de informação, mas na verdade o conceito de segurança de informação ele não está restrito a sistemas computacionais, ou seja, não está restrito a informações eletrônicas. Mesmo uma informação em papel, ela precisa ser protegida para que o seu valor seja garantido. Quando nós pensamos em segurança de informação, nós pensamos em todos os aspectos da informação dentro da organização. Claro que, como profissionais da área de sistemas de informação e de TI, a preocupação principal vai ser a informação eletrônica, mas é muito provável que uma organização ela possua uma área interrelacionada com interseção à TI que trate da segurança da informação como um todo. Então, a segurança de computadores, ou segurança de TI, ou segurança de SI, na verdade, ela é uma parte da segurança de informação, que é a parte que nós estamos mais interessados. E aqui, então, nós tentamos resumir todos os objetivos básicos da segurança da informação. Olha só, eu tenho que ter uma proteção contra o uso ou acesso não autorizado à informação, né? Normalmente isso é a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente pensa em segurança da informação, mas além disso, eu também preciso proteger contra a negação do serviço a usuários autorizados. É importante que se você é autorizado, você consiga ter acesso à informação.
Isso faz parte da segurança da informação. Além disso, você precisa poder acessar a informação de forma confidencial e de forma íntegra, ou seja, faz parte da segurança da informação garantir que as pessoas tenham façam o acesso de forma confidencial, além disso, que a informação possa ser acessada de forma íntegra. Não adianta você conseguir acessar uma informação de uma informação que ela foi alterada de alguma forma. Isso faz parte também da segurança da informação. Então, nós temos esses 3 atributos básicos quando a gente pensa em segurança da informação, que são justamente os 3 que que eu tinha citado anteriormente. Confidencialidade, ou seja, limitar o acesso à informação apenas às entidades legítimas, que são autorizadas. Se você não é autorizado, você não pode acessar aquela informação, porque aquela informação tem um caráter confidencial. Além disso, a integridade, manter todas as características originais da informação estabelecidas pelo proprietário da informação. Se alguém produz uma informação, define que essa informação é confidencial, que só as pessoas autorizadas possam ter acesso, quando as pessoas terem o acesso, essa informação precisa estar da forma íntegra, ou seja, sem nenhum tipo de alteração. A não ser que as alterações sejam aquelas alterações previstas, mas alterações não previstas não podem acontecer. E a disponibilidade, garantir que a informação esteja sempre disponível para uso legítimo. Então, você não quer que pessoas não autorizadas acessem, mas que as pessoas autorizadas possam acessar sempre a informação de forma íntegra. Nós temos também alguns atributos complementares que, de alguma forma, estão relacionados à segurança da informação. Por exemplo, autenticidade. Garantir que a informação é proveniente da fonte anunciada. Então, se você está acessando uma informação que é dita que foi produzida por uma determinada área, por uma determinada pessoa, por uma determinada organização, é importante que seja garantido que essa informação realmente tenha sido produzida por aquela entidade e não que ela tenha sido trocada de alguma forma. Você acha que está acessando uma informação de um local, na verdade você está acessando uma informação de outro local. Isso significa que a informação ela precisa ser autêntica, a informação original. Irretratabilidade, não repúdio. Garantir que se alguém faz alguma alteração na informação, essa alteração vai ficar registrada de forma que a pessoa que fez ela não possa negar que ela tenha feito aquela alteração. Se ela é autorizada a fazer uma alteração na informação, ela pode fazer a alteração, mas aquela alteração precisa ficar registrada para que sempre se saiba quem fez a alteração. Ou seja, uma pessoa, uma entidade que fez uma alteração, ela não pode repudiar aquela alteração que ela fez, dizer que não foi ela quem fez a alteração. E também um outro atributo complementar é a conformidade, garantir que o sistema siga leis e regulamentos associados. Então, a conformidade com determinadas leis, isso também está relacionado à segurança da informação. É importante que os sistemas que manipulam as informações, eles estejam conforme as leis previstas para aquele contexto. Bom, e aí, sempre que se preocupe, então, com segurança da informação, é comum que a organização defina uma série de políticas de segurança da informação. Os recursos tecnológicos usados para implementar essa política é um segundo passo. O mais importante é que a organização ela tenha uma boa política relacionada à segurança dessa informação. Então, a política é definida como um conjunto formal de regras a serem seguidas pelos usuários dos recursos de uma organização. Algumas dessas políticas, que são essas regras formais, elas não podem nem ser automatizadas, porque podem ser relacionadas apenas ao usuário não fazer algo fisicamente. Por exemplo, não entrar dentro de uma sala em que ele não pode entrar. Para definir essa política de segurança da informação, nós vamos ver nos próximos slides que existem diferentes tipos de mecanismos que podem ser usados para lidar com diferentes tipos de vulnerabilidades. A questão é até onde vale a pena tratar a segurança da informação.
Claro que se você tiver um acesso não autorizado de uma informação, aquela informação ela vai perder valor. Agora, qual o custo que você tem com implementar um mecanismo para impedir aquilo? Talvez o custo-benefício não valha tanto a pena. Então, nós temos que considerar riscos associados à falta de segurança. Se não tiver um controle de segurança adequado, qual o risco de algo não autorizado acontecer, ou de uma informação não íntegra ser acessada, ou de uma informação não poder ser acessada pela parte que precisa acessar. Então, você precisa analisar quais os riscos de algum problema acontecer. Dependendo do tipo de organização, ela pode ser mais suscetível a ataques ou não, então os riscos podem ser maiores ou menores. E aí, quais os benefícios de implementar os mecanismos? Se você implementa mecanismos, que benefício você vai ter? Mas, do outro lado, quais os custos? Então, nós precisamos pensar na relação custo-benefício associado aos riscos de ter problemas com a segurança da informação. E aí, quando a gente pensa em vulnerabilidades, esse slide ali está apresentando um conjunto, alguns exemplos de vulnerabilidades, mas a quantidade, a diversidade de vulnerabilidades que pode existir dentro de uma organização em relação às suas informações é muito grande, é muito amplo. E mais do que isso, de tempos em tempos, outros tipos de vulnerabilidades surgem nos sistemas computacionais. Por exemplo, antes de ter um uso extensivo de computação móvel, as vulnerabilidades eram de uma forma. A partir do momento que as organizações passaram a fazer muito uso de computação móvel, surgiram outros tipos de vulnerabilidades. Então, quando a gente pensa em vulnerabilidade, onde que existe um problema potencial, que tipo de problema pode acontecer em relação à falta de proteção das informações? Nós temos os mais comuns, são softwares mal intencionados, que nós chamamos de malwares. Significa algum tipo de software que foi criado apenas com o objetivo de atrapalhar de alguma forma o acesso à informação, seja conseguir fazer o acesso não autorizado, seja impedir que as pessoas autorizadas acessem aquela informação. E aí nós temos diferentes tipos. A maioria deles vocês já devem ter ouvido falar, já devem conhecer. Nós temos vírus, os worms, que são os vermes, cavalos de Troia, spywares, keyloggers, são diferentes tipos de malwares, diferentes tipos de softwares que foram construídos com uma intenção de prejudicar a segurança de informação de uma determinada organização. Nós temos também os hackers e os crackers. Em geral, nós entendemos como sendo a mesma coisa, mas os hackers, eles não necessariamente, por definição, são mal intencionados. Os crackers, sim, são os hackers do mal, digamos assim. E a organização, então, precisa entender que, dependendo da sua natureza, ela pode estar mais suscetível a ataques de crackers ou não. Nós temos alguns outros tipos de vulnerabilidades. Um deles é chamado spoofing, que é o disfarce. O que significa o disfarce? É quando você tentam te levar a acessar uma informação não autêntica. Lembram do atributo autenticidade. É importante acessar a informação original. Então, por exemplo, um tipo específico de disfarce, que é o phishing, é quando você acessa, por exemplo, um site achando que aquele é o site verdadeiro, mas na verdade você está acessando um site falso. Uma outra forma de spoofing, de disfarce, é quando alguém te manda um e-mail em que aparece um determinado endereço de e-mail do remetente, mas na verdade aquele não é o real remetente do e-mail, por isso a gente chama de disfarce. Temos também um tipo de vulnerabilidade chamada sniffing, que é o farejador. São softwares que ficam farejando a rede para poder ver o tipo de informação que está trafegando na rede. Se ela não for não estiver sendo usada criptografia, por exemplo, esse farejador pode captar as informações que podem ser sensíveis a uma organização. E, por fim, um outro tipo de vulnerabilidade bastante conhecido é o ataque Denial of Service, negação do serviço. É quando um conjunto de crackers, por exemplo, pessoas com má intenção, elas começam
provocar muitos acessos a um determinado tipo de sistema para que o sistema não dê condições de que novos acessos, os acessos autorizados, sejam realizados. Lembrem-se que garantir que as pessoas que tenham autorização para acessar as informações realmente consigam acessar as informações é um dos princípios básicos da segurança de informação. Se você tem várias pessoas mal intencionadas acessando um determinado website, por exemplo, de forma intensa, muito usando recursos computacionais para simular vários usuários, o sistema pode ficar sobrecarregado e não conseguir atender quem realmente deveria atender. Então, existe uma negação de serviço por parte daquele sistema que foi atacado. E aí, então, nós temos uma série de mecanismos de segurança que podem ser adotados por uma organização para atender às políticas de segurança que foram definidas. Alguns mecanismos são controles físicos, por exemplo, colocar um determinado controle numa porta de uma sala para que a pessoa não consiga ultrapassar, inclusive com seguranças, guardas, blindagem. Isso é um tipo de controle físico para ter mais segurança da informação. Na verdade, o controle físico ele vai além disso. Por exemplo, olha só, incêndios, desabamentos, relâmpagos, alagamentos, tudo isso precisa ser tratado como um controle físico, porque se tiver um incêndio na organização e não tiver algum tipo de backup, por exemplo, aquelas informações podem ser perdidas não momentaneamente, mas para sempre. E nós temos também os controles lógicos, que do ponto de vista de TI interessam mais uma pessoa que trabalha com segurança da informação. Nós temos aqui vários exemplos, alguns deles, os mais comuns, eu já até citei anteriormente, por exemplo, a cifração ou encriptação e a decifração ou de-encriptação, que é você usar mecanismos de criptografia para poder enviar uma informação que uma terceira parte que não é destinada à informação não conseguir entender qual a informação que está lá. Apenas quem realmente vai receber a informação tem uma chave para poder usar um algoritmo e decriptografar, ou seja, fazer ela voltar a ser a informação original. A assinatura digital é um outro tipo de mecanismo que pode ser usado quando você quer garantir a autenticidade, relacionado a um daqueles princípios que a gente viu nos slides anteriores. Garantia da integridade, como saber se a informação não sofreu alteração de uma fonte para o seu destino, passando pela rede, por exemplo, se não teve ninguém que interferiu e trocou parte da informação. Para isso, normalmente são usadas funções de checagem, da mesma forma que existem os dígitos verificadores do CPF, por exemplo, que se o número não seguir exatamente uma determinada sequência, uma determinada regra, o dígito verificador vai mostrar que aquele número é falso. Nós também temos funções de checagem para comparar se a informação que chegou é realmente a informação que saiu. Temos também os controles de acesso, nesse caso aqui, controles de acessos computacionais, por exemplo, senhas, sistemas biométricos, por exemplo, pela íris, reconhecimento de íris, reconhecimento da digital, cartões inteligentes que você usa para poder ter o acesso. Também temos alguns outros exemplos aqui de controles lógicos, que é, por exemplo, a certificação, atestar a validade de um documento. Isso é feito através também de recursos para certificar a validade do documento. E um último exemplo aqui, o honeypot, pote de mel, é quando você usa uma armadilha, mais um exemplo de mecanismo, quando você usa uma armadilha para você, quem está tentando fazer um ataque, ele vai achar que conseguiu fazer o ataque, mas você está preparado para passar uma outra informação e não a informação que ele está realmente procurando. Então, você faz esse mecanismo faz o atacante pensar que, de fato, ele está explorando uma vulnerabilidade do sistema, mesmo que ele não esteja. E, para isso, existem várias ferramentas, não só para esse último, mas para todos aqueles mecanismos, existem várias ferramentas computacionais que podem ser usadas, então, para conseguir
implementar tais mecanismos. Por exemplo, os firewalls, antivírus, detectores de intrusões, filtros anti-spam, porque você receber spam é considerado uma falta de segurança, considerando aqueles atributos básicos, analisadores de códigos, uma série de mecanismos que podem ser usados. E, assim como outras áreas de sistemas de informação e de tecnologias da informação, a segurança da informação possui algumas normas, padrões, para ajudar as organizações a fazer um bom gerenciamento da segurança da informação. No caso da segurança da informação, existe uma norma da ISO, que é essa 17.799 de 2005, que na verdade, mais recentemente, ela foi substituída pela ISO 27000. E assim como outras normas ISO, essa norma ela foi baseada numa norma de uma agência britânica que pioneiramente criou uma norma para tratar de segurança da informação. Então, com isso, nós finalizamos essa visão geral, essa aula de visão geral sobre segurança da informação. Claro que quem for se preocupar com isso precisa conhecer as informações com muito mais detalhes, mas do ponto de vista de uma disciplina de sistemas de informação para verificar, para entender os vários conceitos relacionados aos sistemas de informação, a gente consegue atingir esse objetivo com essa aula. Obrigado por terem assistido essa aula e as outras aulas dessa disciplina de sistemas de informação.